Eu sou o Mário Pérsico, sou ator. É, Estou trabalhando com teatro, seja dando aula, escrevendo, dirigindo ou atuando, desde 1976, então já vai aí uns 40 anos. E a história que eu vou contar tem uma relação indireta com a atividade que eu faço, que é o teatro. Há uns 5 anos atrás, eu estreiei uma peça que se chamava Os que Chegam com a Noite. Na verdade, se chama porque essa peça ainda está no repertório da companhia. Nós estreamos essa peça, foi o resultado de uma oficina que eu fiz na Grande Otelo. E aí lá, como na finalização das oficinas, eles pedem uma apresentação. E como a noite ali naquele espaço ao redor é ponto de garotos de programas, eu pensei, vamos fazer um espetáculo que dialogue com esse entorno, né, da Grande Otelo. Mas foi uma coisa rápida que a gente fez e deu muito certo, ficou legal. Aí eu pensei, por que não aproveitar essa ideia e desenvolver com o meu grupo? Tá, aí a gente começou a pesquisar, entrevistar garotos de programa, travestis, transexuais, enfim. Tudo que ajudasse, né, a compor as histórias. Os que Chegam com a Noite é a história de pessoas sobre prostituição masculina, na verdade. E aí envolve também drogas, tudo que está na noite marginal. Aí, paralelo a isso, nesse período também, eu sempre chegava tarde em casa e eu tinha um cachorro, o Maconha. Ele tem esse nome, na verdade, porque ele já veio com esse nome. Ele era dos mendigos lá da rua que eu moro. E aí, um dia eles abandonaram o Maconha. O Maconha estava doente, com doença de carrapato, várias coisas. Aí acabei, eu sempre estava alimentando ele, dando ração e tal, mas não entrava em casa. Aí quando os mendigos abandonaram, ele acabou, né, fazendo parte da família. Então, eu conheci o Maconha assim, como eu falei, na rua de casa. E eu gosto muito de bicho, tenho 5 gatos, já tinha gatos quando peguei o Maconha. E aí, até por causa dos gatos, eu não trazia ele para casa. Mas eu saía de vez em quando, dava ração, dava água e ia embora. Aí um dia eu vi que estava fazendo uma tempestade, aí eu pensei, né, meu Deus, o Maconha. Aí eu abri a porta para ver, ele já estava assim, paradinho, um degrauzinho para entrar, olhando, né. Bom, aí ia começar a chover, deixei ele entrar, tem um portão, aí tem uma escada, e depois tem outra porta que entra na casa. Ele ficou nessa escada, né, para não se misturar com os gatos e tal. Ficou lá toda a tarde, o tempo da tempestade, aí foi embora. Essa foi a primeira vez que ele deu uma pequena entrada em casa. Depois disso, os mendigos lá que ficavam com ele sumiram da rua, ele ficou, dormia embaixo de um caminhão que ficava parado sempre por lá. Aí, consequência natural, ele acabou entrando. Só tinha um gato que não tinha gostado dele, mas esse gato, infelizmente, também sumiu, não sei o que aconteceu, e aí o Maconha foi ficando. Se deu super bem com os outros gatos adoravam ele, e ele ficou. Mas ele tem muitas histórias. E como eu trabalhava, ficava fora o dia todo, o tempo que eu tinha para passear com o Maconha era de manhã, antes de eu sair, ou à noite quando eu chegava. E esse à noite quando eu chegava variava muito. Já teve vezes de eu chegar em casa às 3h30, 4 horas, tá saindo com ele para dar, né, a sua volta. E como eu moro em frente a um jardim, e o Maconha era um cachorro de porte médio, manso de tudo, fazia festa para todo mundo, mas sei lá, eu me sentia fortalecido por estar ao lado dele, então não tinha medo de sair aquela hora. E o centro, né, é deserto. Bom, um dia, não era tão tarde assim, mas era 1h30 da manhã, eu estava com o Maconha no meio do jardim, daí de repente eu vejo que vem vindo uma pessoa, um cara. Bom, e eu tinha soltado o Maconha da guia, né? Fiquei chamando ele para vir, pra gente ir embora, e ele não vinha.
Aí, bom, aí o jeito agora é ficar aqui, né? E o cara se aproximando. E aí a gente sempre tem aquele preconceito, né? 1h30 da manhã, essa praça deserta. Né? A primeira coisa que vem à cabeça, bom, vou ser assaltado, né? Bom, o cara veio se aproximando, se aproximando. Por sorte, o maconha voltou, mas aí já não dava mais tempo de pôr ele na guia e ir embora. Aí o cara chegou e perguntou se eu tinha cigarro. Eu falei, não. Aí ele olhou pra mim e falou, você que faz aquela peça, os que chegam com a noite, né? Aí eu já fiquei mais aliviado. Bom, provavelmente se ele lembrou, deve gostar, ter gostado da peça, vai que é um fã, então eu tô, né? Se ele tinha alguma intenção, já ficou pra trás. E aí ele começou a falar que, na verdade, ele tinha ido assistir porque uma das atrizes era terapeuta ocupacional e trabalhava, ele era cliente dela. E aí ela tinha indicado a peça para eles e vários, né, pacientes dela foram assistir a peça. E ele foi um deles. Aí ele até brincou, pediu para que eu não contasse nada para ela, que ele estava aquela hora, né, zanzando por lá, enfim. E aí foi embora e eu fui embora, eu voltei para casa tranquilo com maconha. A primeira vez que eu saí à noite para dar ração para ele, também era um pouco tarde, era meia-noite e tal. Eu coloquei, chamei, ele veio vindo meio temeroso, aí começou a comer, fez alguns barulhos, um ronco assim, não sei se era porque ele estava comendo, até porque eu não tinha muita intimidade com cachorro, sempre gostei, mas eu só tive cachorro na infância, então eu não tenho lembranças mais dos sons que o cachorro faz, ou quando ele está à vontade na sua presença ou não. Esses códigos eu já não tinha mais. Tenho com gato, sei quando ele está se sentindo confiante, quando ele está bravo, mas cachorro eu já não tinha mais essa leitura. Aí o maconha fez um som assim comendo, eu já fiquei meio, né, de longe, não coloquei a mão nele, deixei só ele comer e fui embora. Então foi uma coisa muito, a aproximação foi eu dando comida e me afastando, dando comida e me afastando, até que com o tempo foi colocando a mão nele, fazendo carinho e a gente foi criando uma relação de amizade. Mas demorou um pouquinho, por medo meu mesmo. Por ele ter tido vários donos e todos, né, na marginalia, uma vez eu estava passeando com ele, aí a gente estava voltando para casa, tinha dois caras conversando, e um que estava de costa para nós. Aí de repente, quando a gente estava bem perto, o maconha pula na costa desse cara, ele vira, aí reconhece o maconha, aí faz aquela festa toda. Aí ele me conta, né, que foi um dos donos que o maconha ajudava ele a bater carteira. Nem imagino como que era isso, mas até porque em casa o maconha, né, era um santo, não ligava para nada, né? Mas essa foi uma das histórias. Outra mais legal, acho, pro maconha, encontrei com outro ex-dono dele, que ele fez aquela festa quando viu o maconha e falou, esse cachorro me ajudou a ganhar muito dinheiro. Eu falei, como? Eu trabalhava catando garrafas descartáveis, coisas assim. Aí um dia eu estava na rua pegando essas garrafas, aí o maconha atravessa a rua, pega uma garrafa que está do outro lado e traz para eu colocar no saco. Aí um senhor ia passando, viu, me deu R$10, falou parabéns pelo cachorro. Quer dizer, tem esse ponto positivo também na história, na história marginal do maconha. Enfim, mas era um cachorro, um vira-lata especialíssimo. Ele nem sequer latia. Nos 6 ou 7 anos que ele viveu comigo, acho que se eu vi ele latindo umas 3, 4 vezes foi muito. Era um bobão, mas um cachorro muito especial mesmo. No final, acho que até em função mesmo da doença de carrapato, que ela não se cura, cada vez que baixa a imunidade ela volta. Ele teve 3 crises, ela voltou 3 vezes e na última ele ficou com insuficiência renal, não sei se por excesso de remédio, enfim. Aí eu tive que levá-lo pro veterinário para fazer aquela soro, é toda uma coisa complicada que não dá para fazer em casa. Então, aí ele teve que ficar internado. E aí ele ficou, acho que uns 3, 4 dias. Acho que no 4º dia
de manhã a moça, a veterinária me ligou falando que ele estava indo, se eu ia para lá, daí eu fui, peguei um táxi, mas eu não cheguei a tempo de pegá-lo com vida. Quando eu cheguei ele já tinha ido. Daí eu nem sequer quis vê-lo, preferi a lembrança de como ele era. Foi para ser enterrado e tal, mas eu só não o vi mais, depois de morto não vi. Eu visitei enquanto ele estava na clínica, todo dia eu ia lá, ficava um pouco com ele, mas depois de morto não. Eu sei, eu acho que a gente vai se encontrar de novo. E aí, só peço para ele ter paciência se eu demorar muito por aqui. É isso. Eu tenho um Mendigo, que é um gato branco, peludo, imenso, pesado, que é mendigo porque ele era mendigo antes de morar em casa, né? Agora ele é mendigo. Tem a Mardita, que foi a primeira gata, que é uma mestiça de siamês, a Dara, Mila e a Bates. São 4 gatas, na verdade, e um gato. Todos castrados para a família não progredir muito. O Mendigo, o gato branco, ele é mais a Mardita, são os dois únicos que saem para dar uma volta dentro da vila ali que eu moro. E o Mendigo às vezes volta com passarinho na boca, ou pequeno camundongo, ou um lagarto. E na verdade eles fazem isso para te presentear, né? Eles trazem como um brinde para você. E aí às vezes o Mendigo não volta, eu sempre solto ele à noite. Às vezes está ficando tarde e ele não volta e eu quero ir dormir. Só que daí às vezes eu fico com medo dele voltar com algum desses presentes e trazer na minha cama e eu acordar com algum camundongo morto do lado, sabe, alguma coisa assim. Aí quando acontece isso eu deixo a porta do meu quarto fechada para evitar alguma surpresa. Mas pelo menos uma vez por mês ele chega, ou com uma rolinha, filhote, né, de rolinha, ou um pardal. Uma vez ele trouxe um camundongo, uma coisa gozada, que é o instinto, né? Tanto o camundongo como os passarinhos, eles ficam imóveis, né? Se fingem de morto. Porque o que atrai o gato é o movimento, né? Tanto que eles até dão com a patinha assim para ver se o bicho se mexe, para eles continuarem, e eles ficam imóveis. Um desses camundongos que ele trouxe estava assim, imóvel. Quando eu fui juntar com a pá, ele saiu correndo. E aí entrou num buraco que tinha lá no quintal. Mas então você nunca sabe, na verdade, quando eles estão mortos ou fingindo de mortos quando vem na boca dele. Passarinho também já aconteceu, não com o Mendigo, com outro gato. Era um pardalzinho. Eu consegui abrir a boca do gato, aí o pardal saiu voando. E o pior é que eles não fazem isso nem porque tá com fome, né? Porque ele é o instinto de pegar algo pequeno que se mexe mesmo. Bom, essa peça que eu falei, os que chegam com a noite,
nós devemos estar retornando com ela aqui no espaço do Teatro Escola Mário Pérsico, depois do Carnaval, ou mais provavelmente no final de fevereiro. Vamos fazer aí mais uma pequena temporada antes de mudar para outros espetáculos. A temporada vai ser aos sábados e domingos, às 20 horas. O ingresso, R$10 e R$20. Antecipado, terceira idade, estudantes, pago meia. Estão todos convidados. Venham conhecer os que chegam com a noite.